pique da aula. Ok, ok. Bom, então vamos lá. O senhor Moshe Ben Abraham está em nosso meio. Shalom, boa noite, senhor Abraham. Shalom, boa noite. Boa noite, agora. 2/4/25. Bom, vamos lá, pessoal. Nós trabalhamos o alfabeto, né? Nós trabalhamos o diacrítico. Que mais? O Dagesh Lane, Dagesh Hazak, né? Aí as vogais longas, vogais breves e as semivogais, certo? Hoje nós vamos trabalhar a transliteração, tá? O som tá muito baixo, mulher. Tá muito baixo o som. Vocês não conseguem me ouvir direito, não? Pra mim poder te ouvir, tem que botar o telefone no ouvido. Eita. No início estava baixinho, mas agora para mim tá tranquilo. Será que não é no seu celular, senhor Moshe? Senão eu troco aqui de aparelho. Transliteração. Bom, a transliteração. Transliteração e pronúncia. Tá? Vamos estudar esses dois aí hoje. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, tá? Eu vou para o outro aparelho. Só que no outro eu não instalei eu não instalei. O que acontece? Esse aqui é o Samsung, só que ele é bem complicado. E tem o Motorola, que é o mais avançado. Talvez seja talvez seja por causa disso. No Motorola parece que não estava aparecendo a imagem para vocês, lembra? Ó, vamos lá. A questão da transliteração, pessoal, ela, ela, ela é feita sempre na retirada da grafia que está em hebraico, da escrita quadrática,
e passar para a representação, que é o equivalente ao latim. A transliteração ela é tida como um mapa, né? Um mapa. Ou seja, essa transliteração ela tem um padrão. Agora, muitas pessoas, né, fazem a transliteração, mas dentro daquilo que lhe apraz, né? Ou seja, uma transliteração conforme o seu entendimento, mas ela tem uma postura padrão, digamos assim. Por exemplo, a letra COF, a representação dela é o que no latim? É o que? E o CAF, aqui, ó, é o K. O que acontece? Que para COF e o K, né? Enfim, para a letra K em hebraico. Há algumas palavras que iniciam pela letra COF, algumas palavras que são iniciadas, né, com a letra COF, na hora de fazer a transliteração, muita gente acaba usando o K, né? Mas isso é por uma questão de usualidade, usual, uma coisa assim. É uma questão até de costume, que não interfere na pronúncia. O fato é esse. Tanto faz que, cá, não interfere na pronúncia. O que pode acontecer, se caso a pessoa não ter o domínio, é cometer um erro digamos, um erro de tradução. Por exemplo, vamos supor que a palavra aqui, kadosh. Ó, eu vou colocar aqui a palavra kadosh. Ó, a palavra kadosh, né? A palavra kadosh é uma palavra que todo mundo conhece, tá? Senhor Elton, seja bem-vindo, boa noite. Melhorou a imagem aí para vocês? Melhorou o áudio para vocês? Tá tudo ok. Tá. Ó, kadosh. A palavra kadosh, ela inicia com a letra kof, tá? Então, literalmente, a transliteração é aqui, ó. Kadosh. A palavra kadosh significa o quê? Santo. Separado. Então, ler-se kadosh, não kadosh. Kadosh, tá? Kadosh, santo, separado, né? Enfim, lê-se Kadosh, da direita para a esquerda. Kadosh. Shalom, shalom, Moré. Shalom, me ouve Estava bem? desativado aqui o áudio aqui. Né? Ah, ok. Então, seria aqui, ó, o que é a representação literal da letra Kof. Só que tem um porém. Muitas pessoas fazem isso aqui, ó.
na hora de transliterar, ó, acabam colocando com K. Bom, aparentemente, K na pronúncia ela não interfere, não muda, não causa nenhuma interferência. Tanto faz com o Q, com o K, a pronúncia sempre vai ser a mesma. Para quem conhece a palavra, não vai ter problema nenhum. Sabe que aquela palavra inicia pela letra Q. Porém, quem não conhece, acaba colocando, ou pode acontecer, da pessoa que não conhece, não domina, colocar com K. Isso pode acontecer não somente com a palavra kadosh, que é uma palavra muito simples. Aliás, não é tão simples assim pelo seu poder que tem, né? Por aquilo que ela representa. Por exemplo, quando o Eterno diz assim, ó, sede santo como eu sou santo. Quando o Eterno diz, sede santo como eu sou santo, o que ele quis dizer com aquilo ali? Sede santo como eu sou santo. Será que quando o texto apresenta a expressão sede santo, será que ele está falando de um nível elevadíssimo, ou um nível elevado, ou, digamos, algo fora do comum? O que, de fato, o texto representa? Ou poderia dizer, como vocês interpretam esse texto em base da palavra kadosh? Sede santo, como eu sou santo. Como seria a interpretação dos senhores? Vamos lá, gente. Senhor Elton, sede santo como eu Oi, sou santo. Ó, sede santo como eu sou santo. Como seria certo. a sua interpretação? Hum, não ser de santo como sou santo é Ah, referente ao eterno em si, ou da palavra em se- si. sim, sede santo como eu sou santo. Nesse caso, quando se refere à questão de sede santo como eu sou santo, isso está atribuído a uma questão elevada de santidade, ou seja, a pessoa sair deste mundo em que deste mundo em que vivemos, ou seja, usar um termo bem para que haja um entendimento aqui na questão da palavra kadosh. Como é que ela é interpretada, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: ser santo é sair desse mundo normal e entrar em um mundo sobrenatural. Será Tipo que o mundo paralelo texto, que refere isso? será, será que o texto está dizendo isso? Ou, Hum. Não, não. ou A seja, santidade ela se refere aí, Mora, desculpa interromper. Na questão da entrada no caminho da justiça. Isso seria santidade. Eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas quando se fala referente à santidade nas escrituras sagradas do Eterno, é questão da gente viver no caminho da justiça e não a praticar injustiça, mas viver no caminho reto como Yeshua HaMashiach
deixou o seu exemplo na terra aí para ser seguido, né? Ó, vamos lá. Eu não sei. Moshe Ben Avraham e o senhor Gilder. Vamos lá. Entendo como ser diferente, né? Se as atitudes de uma pessoa que não vive uma vida mediante ao entendimento da palavra, entendimento do que diz a Torá, ela não vive uma vida, né, diferente das práticas em que a maioria vive, né? Então, eu acredito que Kadosh, ou ser santo como eu sou santo, é viver uma vida diferente, ser separado para não seguir não ter, né, as práticas em que todos têm que desagradam o Eterno e que vão contra a Torá. Baruch Hashem. É isso aí. Ou seja, sede santo, como eu sou santo, é andar na justiça, é ser diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui Abraham, quando o Eterno falou com o Avino Abraham e disse: olha, anda na minha presença e se tu uma bênção. Aquela expressão bênção ali, ela não tem a mesma. Não se refere à questão de nível, tá? Não é bem assim. Mas é como se o próprio Eterno estivesse dizendo assim: olha, anda na minha presença, ou seja, te separa, anda na minha presença e tu será uma bênção. Ou seja, andar na justiça, viver na justiça. Então, ser um Kadosh não significa sair deste mundo terreno, deste mundo físico que vivemos, querer usufruir de um mundo em que é chamado de mundo espiritual, ou seja, sair desse mundo físico e adentrar em um mundo sobrenatural, né? O texto não quer dizer isso. O texto não está se referindo a isso. Simplesmente, o texto está dizendo o seguinte: anda na justiça, faça justiça, anda na justiça, viva as mitivot, né? Seja separado. Viver nesse mundo, mas viver separado desse mundo. E se nós pegarmos a história dos três que foram a Babel, ou seja, até a comida, a alimentação deles foi diferente. Ou seja, eles estavam na Babilônia, mas eles não comeram daquilo que a Babilônia lhes oferecia naquele momento. Eles não comeram, que foi que eles comeram? Eles comeram legumes, né? E quando chegou o dia deles se apresentarem diante do rei, do Meler, eles estavam com semblante mais formosos, bonitos. Ou seja, isso é um reflexo de quem anda, de quem vive na justiça. Então, ser um kadosh é andar na justiça, é viver separado desse mundo. Aí tem um texto que diz assim: o mundo jaz no maligno. Quando o texto diz o mundo jaz no maligno, ele está se referindo a quem? A sua própria Yetzirah, que predomina sobre a mente. Ou seja, tudo que o homem faz hoje, ou é pela sua visão de como é que deve ser feito em termos de comportamento e etc. O homem deve ter o controle. Ele deve ser o exemplo, andar separado.
E esse andar separado é ir contra a mão daquilo que o mundo vive hoje. É mais ou menos assim, ou até mais do que isso. Ok? A palavra kadosh. Tá? Então, na escrita ela é tão simples, na pronúncia ela é tão simples, mas em compensação ela tem um peso, ok? Então, essa aqui é a transliteração mais coerente. Kadosh. Kadosh. Ou seja, santo separado. Ser santo, ser separado, não é deixar de viver nessa vida, deixar de viver nesse mundo físico, mas simplesmente viver nesse mundo físico, mas ser diferente como se vive nesse mundo físico. É isso aí. Vamos lá. Ó, aqui pronto. Deixa eu ver outra palavra aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Vamos lá. A primeira palavra é Rai. Rai. Você puxa pela garganta. Rai. A segunda é Chaim. Chaim. E a terceira é Brachá. Brachá. Brachá ou Berachá. Brachá ou Berachá. Aqui tem duas interpretações no que tange ali a pronúncia. Tem gente que fala Berachá. Por quê? Porque embaixo do B tem um Shivá. E esse Shivá, ele inicia a pronúncia, ou seja, ele compõe a primeira sílaba. Ele não fecha apenas, ele abre e fecha. É diferente de quando se trata de uma sílaba fechada, em que antes tem uma vogal que antecede esse shivá, e ele é
e ele acaba se tornando neutro. No caso da palavra, a terceira palavra, nós temos o bet, nós temos o resh, nós temos um raf e um re no final. Então, literalmente, aqui, ó, B, berachá, berachá, berachá. A segunda é Chaim, ó. Por que com dois Y? Porque aqui ele tem um dagesh dentro. Ou seja, ele é duplicado. Então fica Chaim. E aqui, Chai. Ó. Chai. Viver, vida e bênção. Ok? Bênção, vida e viver. Ou vive. Né? Ou seja, quando eu digo Am Yisrael Chai, Israel, ou seja, o povo de Israel vive, né? Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel, Chai, Am é povo, Israel, Israel, Chai, o povo de Israel vive, que vem do verbo viver. Chaim, vida. Bênção. Aí o que acontece? Uma certa vez o aluno perguntou para mim, Moré, é ubrahá ou é uvrahá? Quem dos senhores já pronunciou ubra com B, ubrahá? Eu acho que eu não. Oi? Não me lembro de ter falado dessa forma, não. Ok. Vou fazer o seguinte. Ô, Moré, Eu vou abrir o micro, eu vou ligar aqui o. Moré, Oi, agora eu estou lhe ouvindo bem. na palavra brahá, é um kaf, ele não teria um dagesh? Não. Por quê? Se for colocar o dagesh, vai ficar com som de K. E essa consoante aqui, ela tem a mesma função do que a letra B. Se eu tirar o dagesh daqui, ele fica com som de V. E se eu retornar com o dagesh, fica com som de B. Agora tem um detalhe. Aqui
é o da Geshe-Lene, tá? Da Geshe-Lene, ou seja, ele está iniciando a minha palavra. Então, ele é Lene. Certamente, se ele estivesse aqui ou aqui, antecedido por uma vogal breve, é claro e evidente que ele seria duplicado. Aí seria um Hazak. Mas, nesse caso, ele é Len. Aí, lê-se Berha, Berha. Né? Aqui, o som é como de... É como se fosse uma gutural. Essa letra aqui ela é muito parecida com a letra Rep. Aqui, ó. Ela é muito parecida pela sua força de expressão. A sua fonética ela é bem expressiva, sua pronúncia ela é bem elevada ou elevadíssima, né? Ou seja, é uma pronúncia que muitas das vezes a pessoa ela precisa fazer menção da escrita quadrática para entender como seria aquela pronúncia, se ela é equivalente àquela determinada consoante. Por isso que todas as vezes, até por uma questão de conhecimento, quando o aluno trabalha muito a transliteração, caso por uma questão, eu diria, de receio, ou, sei lá, medo mesmo, talvez, o aluno não usa a escrita, né? E se priva disso. Então, ele passa a não ter uma certa comunhão, um certo domínio com a escrita quadrática. Ele tem com a transliteração em si, não com o alfabeto hebraico. Quando você sai do alfabeto hebraico, significa que você está na transliteração. A transliteração, ela te favorece, ela te ajuda. Só que você precisa da escrita quadrática. Por quê? Porque você pode ter a transliteração em mãos, mas você pode errar na pronúncia. Então, você tem o norte, mas você precisa da base. E a base é aqui, ó. Né? Certo? Ó. Os pontos, que são as vogais, aqui a vogal breve, aqui a semivogal, vogal breve e vogal longa. E vogal longa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É uma palavra muito bonita também, viu? Lembrando que é singular, tá? Deixa eu ver aqui. Espanha. Cadê?
Brachá. Aí vocês têm um bet, né? Outro detalhe, nem todas as palavras que iniciam por um bet significa que ele seja, enfim, é uma preposição, tá? Nem sempre. Ok? Só queria ver aqui algo. Só para tirar a prova dos nomes. Isso aqui mesmo. Trata de uma vogal longa também. Vogal longa. Vogal longa. Tá, pessoal? Então, olha só. Bênção, brachá, chaim, vida, e chai, vive, e por aí vai. Tá? Então, olha só. Por que que eu dupliquei aqui? Por que eu dupliquei? Dentro desse primeiro iud, nós temos dois iud aqui, ó. Dois. O primeiro ele faz uma ligação entre o irik e o ud aqui, e esse primeiro tem um dagesh dentro. Aí o que acontece? Olha só, o dagesh aqui dentro, o dagesh aqui dentro. Aquele inicia, aquele está na segunda. Nós temos uma, duas, três, quatro posições. O dagesh azak, ele vai aparecer da segunda para frente. O que acontece? Antecedido por uma vogal breve, que é o patá. Tá? Aí ele vai ser duplicado. Tá? Tudo ok? Aquela atividade que eu mandei para vocês, é o seguinte: o processo da transliteração ela é simples, ou o processo é simples, tá? Ou seja, nós temos duas exceções, que é o Aleph, tá? O Aleph é uma exceção nesse processo da ou de transliteração. E o AI, ou seja, essas duas consoantes, elas não possuem representação latina, tá? O que acontece aqui é o seguinte, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra, o nome, tá? Ó, tá? Ó, tenho dois, um é substantivo e o outro é nome próprio. Substantivo e nome próprio. O primeiro é Avraham. Avraham. Avraham.
Abraham e Eretz. Eretz. Olha só. De cima, que é o nome próprio, a de cima, que é o nome próprio, ela inicia por um. Ela inicia por um Ain. Ó, aqui é um Aleph e aqui é um Ain. O que pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, ó, separei. Esse patá aqui, ele é um A, só que ele é um A breve. E esse aqui é um segol, mas é o segol sendo vogal breve. Então, vamos fazer a transliteração aqui. Ó, veja bem. O AI não tem representação. Então, meu foco vai ser a vogal. São as únicas exceções que eu tenho no hebraico. No que se trata de consoante vogal. Por quê? Porque o alfabeto ele é conhecido como alfabeto consonantal. Alfabeto consonantal. Alfabeto quadrático. E por aí vai. Ou letras de imprensa. Tá? A pergunta é: existe vogal no alfabeto hebraico? Não. O alfabeto hebraico ele é constituído por vogais, além das consoantes, ele é constituído por vogais? Não. Somente consoantes. Então, perdão, o processo ele vem sempre da direita para a esquerda, sempre. Aí vocês vão pegar primeiro a consoante, que é a parte de cima, com a parte de baixo. O Aleph e o Ain é exceções, são as exceções. Então, aqui, ó. Eretz. Terra. A pergunta que eu quero fazer aos senhores é: essa palavra terra aqui, qual é o sentido dela no hebraico bíblico? Como vocês interpretam essa palavra no hebraico bíblico? Vamos lá. Quem começa? Isso seria árvore, não? Oi? Seria a palavra para árvore, não? Não. Qual é o sentido da palavra Eretz no... eu falei hebraico bíblico, né? Mas eu poderia usar o Tanakh em si. Então, vamos supor qual o real entendimento de vocês da palavra Eretz no Tanakh. Seria de mundo físico? Sim, mundo físico. Né? Mundo físico, ou seja, quando aparece a palavra Eretz, ela está se referindo à região, terra, estado, país, né? E assim por diante. Ou Acho que seja, quer dizer referente
quando se fala na Bíblia as questões terra de Esaú, desse povo aí. Sim. Nós temos a palavra Eretz, nós temos a palavra Adamá. Tá? Então, nós temos terra, Eretz, e temos Adamá, terra, que é essa palavra bem aqui, ó. Assim que não fala Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, Itália. Não sei se é assim, não sei Itália. Mas nesse sentido, né? Oi? Quando, por exemplo, Saulo de Tarso. Está muito baixo. Como você fala Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, né? Nesse sentido? Está me ouvindo agora? Peraí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Melhorou? Demora, melhorou? Bom, melhorou um pouco, mas e o meu aqui? Melhorou para vocês aí? Ele que sumiu. Perfeitamente, né? Onde está você? Pronto. Quem está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Ok. Veja bem. A terra, nós temos duas palavras aqui que têm o mesmo significado. Só que tem um porém. Aqui é terra, só que esse entendimento de terra aqui, ele está ligado ao pó. Ou seja, pó, barro, entendeu? É diferente dessa palavra aqui, que é Eretz, que também significa terra, só que essa Mora, terra... não estou te ouvindo. Uai, você não está me ouvindo, não? E agora? O microfone está ligado? Eu estou ligado no Bluetooth da caixa de som aqui, acho que era por isso que não me ouvia. O som do Moré, que está muito baixo. Pois é, eu estou usando o fone, eu estou usando o microfone agora. Eu estou usando o microfone agora. Não sei por que você não está conseguindo me ouvir bem. E olha que a semana passada eu dei aula para você, mas com esse mesmo aparelho aqui. Aqui a palavra o nome Abraham. Esse Shivá, ele não é sonoro, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui. Esse Shivá, ele é quiescente, ou seja, quiescente e tem um móvel. São termos técnicos em hebraico, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Na hora de fazer a transliteração, vocês vão começar pelo... Aqui, ó. Temos o Aleph e o Patar, né? Que é a vogal breve. Sendo o Aleph isento de representação latina, então o que eu tenho para fazer aqui é o seguinte, eu vou focar no Patar. Aqui, ó.
Aí eu venho com vet. Aí eu venho com resh agora. Ó. Avraham. Não é Avraham. Tá? Avraham. Avraham. E não Avraham. Tem gente que fala Avraham. Não é Avraham. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma sílaba maior. Tá? A sílaba maior. É o Avraham. Ela vem para cá. Tá? Avraham. Quando você iniciar a pronúncia aqui, ó, do Avraham. Aqui, ó. Avraham. Aqui é breve. Então vai ser a tua expressão. A expressão ela vai ser muito rápida aqui. Tá? Avraham. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Eretz. Eretz. Aqui, a mesma coisa. Ó. Você vai focar aqui, ó. A, que é o patá, mais o dalet, o kametz, o mem, o outro kametz e o re final. Adamá. Ó, Adamá. Adamá. Ou seja, nós temos aqui o prefixo aqui, ele é feminino, ó, terra, feminino, tá? Aqui, ó, no meio, tem a palavra Adam, Adam, sufixo feminino, Adam, o nome Adam, o termo Adam. Adam, ele chega a ser um atributo. Ele não é nome próprio. Adam, ele é um atributo. Aqui, para quem não sabe, nós temos códigos aqui, ó. Tá? Aqui tem um código aqui. Ok? Adam é a raiz de Adamá? Isso. Ou seja, a raiz. A raiz aí é Adamá. Adamá. É o radical. Só que o senhor não vai ler Adamá. O senhor vai ler Adamá. Adamá. Não é Adam, é Adam. 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 Sim, não compreendi, entendi. Entendeu? Tem gente que fala Adam. Eu até hoje não sei por que a pessoa fala Adam. É porque, imagina-se que, por ser vogal breve, então eles querem, tipo, Adam, só que aí é errado. Aqui é breve, então você vai pegar para cá, ó, sílaba maior. Adamá, Adamá, Avraham, Eretz. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo tranquilo. Ok. Bom, vamos terminar nossa aula. Eu peço primeiramente perdão pelas falhas que deu aí, tá? Eu vou ver isso aí. Eu já dei aula para vocês com esse aparelho. Eu não sei por que está dando essas interferências aí. Para quem não sabe, mas eu acredito que vocês já são conhecedores, né? Que a semana nós temos... Olha, o senhor usa um projetor assim de impulsor, né, de som, ou o áudio do senhor fica distante do senhor? Eu uso o áudio do aparelho. O próprio áudio do aparelho. Só que eu estou pensando em comprar aquele que fica aqui. Eu percebo que tem gente que usa aqui, ó, né? Tipo um adaptador.
Quem já viu? Não, Deus vai abençoar. A Shem vai abençoar que vai conseguir um desse aí para ficar mais fácil. Porque aí é o seguinte, aí vocês não conseguem me ouvir. E eu já trabalhei com vocês com esse aparelho aqui, entendeu? Enfim, então eu quero ver se eu compro um daquele que é justamente para... Tem gente que tem gente que coloca aqui, eu já vi gente colocar aqui, né? Quando vai gravar por celular, para não ficar somente diretamente no celular, aí coloca um adaptador aqui, né? E esse adaptador já fica ligado ao aparelho. Então, eu não sei se ele é via Bluetooth. Por exemplo, aqui agora, como se fosse mais ou menos assim. Só que mesmo assim vocês não estão me ouvindo bem. Então, assim, a semana que vem, hoje são 2, tá? Então, nós temos aula dia 9. Dia 9, nós ainda teremos aula. Eu passei uma atividade para vocês, tá? Eu acho que um ou dois alunos chegaram a fazer. Eu acho que foi a senhora Adriana, né? E eu não lembro qual foi o outro aluno que chegou a fazer. Eu Nós vamos concluí, professor, mas é o que eu escrevi no meu caderno, esqueci de passar limpo. Que são três questões. Aí tem que transliterar, traduzir, né? Só que aí nós vamos trabalhar isso na sala, tá bom? Então nós temos aula até dia 9, ok? O Shabat, ele vai... O Shabat é um Shabatot anual. Então tem o Shabat semanal, que é dia 12. Aí nós vamos entrar em Pesach, que é dia 13, né? E tem o Hamatzot, que vai do 13 para 14. Eu acho que dia 16 nós também teremos aula normal. E o Shabat ele vai até o dia 20, né? Mas durante esse processo nós podemos trabalhar. O que não vai se fazer é comer hametz. Vocês sabem o que é o hametz? Agora, essa semana eu não fiz, a atividade eu não fiz devido à a minha atividade foi muito puxada, né, de trabalho no açougue sozinho. Então, já é cansaço demais. A gente chega em casa e ainda tem que ajudar minha esposa para poder levar também o carrinho para vender churros. Então, eu tenho que chegar em casa muito tarde, é meia-noite, 1h da manhã. Então, tá meio puxadinho. Mas assim que acho que a semana já vai estar um pouquinho melhor, eu vou pegar nessa atividade para poder entregar, tá bom? Ok. Ok. Então tá bom. Tá? Eu agradeço a presença dos senhores, que o Eterno Kadosh Baruch Hu abençoe, tá? Aqui, para mim, a imagem está perfeita, tá? Depois eu vou até bater um print aqui e mostrar para vocês aqui Sim, sim, sem dúvida, a imagem tá boa, entendeu? É só mesmo a questão do som, tá? Fica baixo, entendeu? eu vou ver aí essa questão aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e ótima noite. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom.